sem fazer um agradecimento a Deus. Eu quero ler alguns versículos que se encontram no Salmo 116, versículos 5, 6, 7 e 12, que diz assim: O Senhor é misericordioso e justo, o nosso Deus é compassivo, o Senhor protege os simples. Quando eu já estava sem forças, Ele me salvou. Retorne ao seu descanso, ó minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você. Como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? Para muitos, acho que sabem que esse ano o meu pai sofreu um acidente. No dia 2 de junho, eu recebi uma das piores ligações da minha vida. Minha mãe me ligou desesperada, dizendo que o meu pai tinha caído do telhado da casa na roça. E ela estava tão agoniada que eu perguntava como ele estava, e a única coisa que ela me dizia era: mande alguém para ajudar a gente. E eu: mãe, como ele está? E ela não conseguia falar. E na minha mente ali, o meu pai tinha morrido. Mas aí Deus colocou a ideia na minha mente para que eu entrasse em contato com o SAMU, para que o SAMU ligasse para minha mãe, porque eu não sabia o endereço, como chegar até a roça onde eles estavam. E aí entrei em contato, o SAMU falou com minha mãe, conseguiram chegar até lá. Meu pai estava conseguindo falar, porém não estava conseguindo se mover. E aí, pelo telefone, ele conseguiu dar as instruções de como chegar lá. E nós fomos de carro, fui com o Van e a família dele, foram me levar até lá para que eu pudesse vir acompanhando meu pai na ambulância do SAMU. E aí a gente chegou, era um domingo, né? O acidente aconteceu por volta de umas 2 horas da tarde. E a gente esperou o atendimento do SAMU, teve o deslocamento para cá. Eu sei que acho que ele deu entrada no hospital por volta de 4 horas. E desse momento começou a maior parte do sofrimento, né? Porque precisou tirar ele da maca do SAMU para a mesa do raio-x. E aí, cada vez que precisava mexer nele, era um sofrimento. Fizeram um raio-x. Foi identificada a fratura na clavícula e algumas costelas. 5, na verdade. Para quem já teve fratura de costela, sabe que dói bastante. É um local que não pode ser feito cirurgia, a não ser que tenha afetado algum órgão, né, internamente. Então, das costelas a gente já sabia que não seria feito cirurgia, seria feito cirurgia apenas da clavícula. Até então a gente só sabia dessas fraturas. Porém, ele sentia uma dor muito forte, tipo irradiando como se fosse da cintura para a perna, mas não foi identificado nenhuma fratura. O médico até quis colocar ele de pé para poder fazer o raio-x melhor do tórax, para ver outras situações que tinham afetado, né? E aí ele não conseguia ficar de pé. Para quem conhece meu pai é um homem forte, tem pouco mais de 1,80 m, na época estava pesando em média 100 quilos, e não conseguia ficar de pé. Quando eu vi aquela situação, eu já sabia que era algo grave, porque se ele não estava conseguindo ficar de pé, né? E aí, isso no domingo ainda. Permaneceram as dores, mas não se identificava o que era. Quando foi na segunda-feira, uma das técnicas que estava de plantão, eu sei que foi Deus que colocou ela ali naquele lugar. E através dela, a gente conseguiu que meu pai fosse fazer uma tomografia no hospital do BTN. Mais um sofrimento, né? Tirar ele do leito para colocar na maca do SAMU, levar para o hospital e chegar lá, tirar ele da maca do SAMU e colocar na mesa para fazer a tomografia. Mas era necessário. E aí a gente fez a tomografia e foi identificado mais 2 fraturas na bacia.
que não tinham sido identificadas nos raios-x. E aí agora ele estava com uma fratura na clavícula direita, fratura em 5 costelas e 2 fraturas na bacia. Ele não podia se mover, né? A única coisa que ele ainda fazia, mexia um pouco o braço, mas não conseguia mover as pernas, não conseguia virar para um lado nem para o outro, só ficava deitado, como dizem por aqui, de papo para cima, né? E aí, por um tempo, foi essa posição que ele ficou. Na quarta-feira, ele fez a cirurgia da clavícula. Graças a Deus, ocorreu tudo bem. Existia uma fila para fazer essa cirurgia. A única posição confortável que ele ficava era com o lençol dobrado, como se fosse travesseiro, porque nem o travesseiro ele aguentava. E aí, quando ele precisava mudar um pouco de posição, eu colocava alguns travesseiros, tipo escorando ele na lateral. E para poder fazer essa cirurgia, ele precisaria deitar reto na mesa da cirurgia, que era algo que ele não conseguia. Porque quando a gente tentava baixar a cabeceira da cama, ele ficava como se estivesse sufocando. E aí, no momento que precisou ir para a cirurgia, eu fiquei ali aguardando e pedindo a Deus que continuasse cuidando dele naquele momento, que eu não sabia como ia ser. E foi isso que Deus fez. Depois que ele saiu, ele contou que quando estava lá na mesa, antes de entrar para o centro cirúrgico, mas a maca já reta, ele achou que ia morrer ali, porque ele ficou sem ar e ele naquele momento pediu a Deus que não deixasse ele morrer ali daquele jeito. E aí o médico disse, traga esse daí primeiro, que era ele, para alívio nosso e para alívio dele, porque se ele ficasse mais tempo ali, talvez realmente ele não resistisse, porque a posição que ele ficava, a fratura das costelas pressionava os pulmões e realmente ele não conseguia respirar direito. E aí passou essa etapa da cirurgia da clavícula, ocorreu tudo bem, isso era na quarta-feira, ficamos ali no hospital ainda quinta, sexta, e aí veio a alta dele no sábado. E mais uma preocupação, porque ele continuava sem poder se mover, tudo dependia da gente, até para comer. E como é que ele ia conseguir entrar em casa? E para completar, a gente mora numa casa subterrânea, então tinha escada. Ele precisaria ser removido numa ambulância. Não conseguimos nenhuma ambulância do SAMU para levar ele. Tentamos bombeiros, também não conseguimos. Tinha apenas a ambulância tradicional no hospital. Não tinha nenhum acompanhamento de médico, nem de enfermeiros. Apenas o motorista. E quando a gente chegou em casa, pediu ajuda de alguns vizinhos. E foi um sacrifício para descer com ele. Mas vencemos mais uma etapa. Chegando em casa, conseguimos uma cama hospitalar para ele. E por cerca de um mês e pouco, aquela cama ali na sala se tornou nossa nova rotina, né, com ele. Deus foi ajudando ali cada dia. Mas o ponto alto de tudo isso, ele recebeu alta no sábado. Quando foi no domingo após o culto, meus familiares foram lá para ver ele. Ele estava afastado dos caminhos do Senhor, porém, sempre crendo em Deus e sendo fiel. Na verdade, eu não sei nem o que ele estava fazendo afastado. Não vai para a festa, não bebe, não fuma. Apenas faltava o momento certo para ele ter um reencontro com Deus. Infelizmente, precisou ser dessa forma, mas Deus sabe todas as coisas. E o que me traz muito assim, me vem muito à memória, são momentos em que ele estava ali no leito, mas que ele não reclamava. Lógico que dá dor sim, mas da situação não. E quem chegava para visitar ele, ele dizia que aquela queda dele, aquele acidente tinha sido uma bênção do Senhor na vida dele. E realmente foi. No domingo após o culto, meus familiares foram para casa, a gente conversou, cantou. No final, tia Ruth pediu para fazer uma oração e perguntou para ele se ele queria voltar para Jesus. E imediatamente ele falou que sim. E ali foi nossa maior vitória.
depois de alguns anos que ele estava distante, voltou para o Senhor. Continuamos nossa batalha com ele em casa. Os médicos, quando viam os raios-x, ficavam sem acreditar. Por fora, quem via meu pai, ele não tinha absolutamente nada. Para não dizer que não ficou nada da queda, tinha só uns arranhões no braço. Mas por dentro, ele estava literalmente quebrado. E aí os médicos viam os raios-x e diziam: era para o senhor estar morto por tantas fraturas. Outras pessoas já morreram por muito menos. Mas o senhor sobreviveu. E ali a gente sabia o tempo inteiro que era a mão de Deus na vida dele. Aí, tinha pouco tempo que o pastor Donizete tinha chegado aqui, até agradeço, porque meu pai pediu para que ele fosse visitar, né, para conversar com ele, para que fosse feita a primeira reconciliação, né, digamos assim, e ele prontamente foi lá em casa para ter essa conversa com meu pai. Os médicos também disseram que ele começaria a voltar ao normal por volta de 6 meses. Ia precisar fazer fisioterapia, ia se readaptar novamente, porque era um tempo muito grande, sem se mover, sem andar, né? E a gente já estava com o psicológico, digamos, preparado para isso, para que ele se recuperasse a partir de 6 meses. Mas aí Deus é tão bom, tão misericordioso e tão maravilhoso, que com menos de 1 mês, meu pai começou a sentar com a nossa ajuda. E com 1 mês e um pouquinho, ele já estava andando dentro de casa. Veio a perícia do INSS, agendaram, eu não queria que agendassem logo, porque eu não via como meu pai sair de casa. Seria outro sacrifício para poder fazer a remoção dele. Mas ele disse: não se preocupe, que eu vou sair daqui andando. Eu lembro que no dia eu me desesperei muito. Porque o tempo inteiro, desde o começo, eu acompanhei o sofrimento dele. Meu pai é um homem muito ativo, trabalhador, daquele tipo que não sabe parar quieto. E quando eu vi meu pai naquela situação, em cima de uma cama, imaginei que demoraria muito para ele voltar a andar. Mas o Senhor, mais uma vez, com a sua misericórdia, no dia que chegou o dia da perícia, eu com todo o meu desespero, porque às vezes a gente se aperreia com a situação e a gente esquece o poder do nosso Deus. E no dia da perícia, o meu pai saiu andando de casa e subiu as escadas, sem precisar da ajuda de ninguém. E isso tinha cerca de 1 mês e alguns dias. Fomos ali até Delmiro, onde foi feita a perícia, voltamos. E daí, então, foi só recuperação boa, né? Graças a Deus. Tentamos, logo no início, tentamos fazer fisioterapia, porque ele estava sem conseguir movimentar de forma nenhuma o braço onde foi feita a cirurgia da clavícula. É uma cirurgia onde é colocada tipo um pino, mas é um ferro que fica para o lado de fora da pele. Todo dia precisava ser feito o curativo para que não infeccionasse. E quando chegasse a data certa, que era o retorno, precisaria puxar esse pino. E aí foi mais uma bênção, que no caso dele também não precisou. Saiu sozinho. No tempo de Deus, não foi no nosso. Quando ele voltou para o médico, já estava sem o pino, fez mais um raio-x. Graças a Deus já estava colado, né, como eles chamam. A fratura da bacia também já tinha voltado ao normal. Pediu para que ele tivesse repouso ainda, né, mas que já estava melhor. E aí, para a honra e glória do Senhor, dia 2, quinta-feira, completa 7 meses desde que aconteceu esse acidente. E meu pai está aqui na igreja, esbanjando saúde, não porque nós somos merecedores, mas porque o Senhor é misericordioso. E eu sou grata a Deus pelo livramento de morte que Ele deu ao meu pai. Hoje eu posso dizer que meu pai recebeu uma nova oportunidade de viver, e eu tenho uma nova oportunidade de ter o meu pai na minha vida. E tudo isso aconteceu para a honra e glória do Senhor. E para fechar,
Meu pai voltou a andar sozinho, se recuperou sozinho e não precisou fazer nenhuma fisioterapia. Porque quando Deus faz as coisas, Ele faz por completo, né? E eu sei que o que aconteceu na vida do meu pai realmente era a mão de Deus. Foi desde o começo até o fim. Eu sei que algumas bênçãos a gente agradece a Deus apenas orando. E algumas poucas pessoas sabem, mas outras a gente precisa vir agradecer publicamente. E eu estou aqui agradecendo a Deus por essa grande bênção, essa vitória que Ele nos deu, a mim e a minha família, em 2024.